Olá, meu nome é Liomar e nós estamos iniciando a aula referente ao capítulo 6 do livro-texto do Zeng, Termodinâmica, capítulo 6 que trata da segunda lei da termodinâmica. Ok? Vamos lá. Então, deixa eu acertar aqui. Então, até agora, né, até esse ponto, a gente concentrou nossa atenção na primeira lei da termodinâmica, que exige que a energia seja conservada durante o processo. Por isso ela é também conhecida como lei da conservação da energia, certo? Bom, neste capítulo 6, nós vamos apresentar a segunda lei da termodinâmica, né, cujo enunciado diz que processos ocorrem em determinada direção e que a energia tem qualidade e quantidade. Tá? E para que esse processo ocorra, é preciso que ele satisfaça tanto a primeira quanto a segunda lei da termodinâmica. E nesse capítulo também vamos apresentar os conceitos de reservatório de energia térmica, né, processos reversíveis e irreversíveis, máquinas térmicas, refrigeradores e bombas de calor. Né, bastante coisa. Por isso eu vou dividir essa aula em talvez 3 ou 4 partes, tá? Não se assustem não, mas devagar a gente chega lá. Né? Então vamos lá. Então os diversos enunciados da segunda lei da termodinâmica são acompanhados por uma discussão sobre modos contínuos e escalas termodinâmicas de temperatura, dentro desse capítulo. Vamos dar uma olhada também no ciclo de Carnot, né, que é apresentado a seguir, com uma discussão sobre os princípios de Carnot. Tá? O Carnot é uma base para máquinas térmicas dentro da termodinâmica. Okay? Ele serve, assim, são ciclos teóricos, né, não são ciclos reais. É um ciclo que serve como base para você avaliar os ciclos. Basicamente isso. Né? Mas vamos deixar um pouco mais para depois, senão perde a graça. Certo? Bom, e no final nós vamos examinar algumas máquinas térmicas, refrigeradores, bombas de calor, ideais, né, com base no ciclo de Carnot. Tá bom? Então vamos lá. Fazendo uma introdução, né, à segunda lei, tá? Então a gente viu nos capítulos 4 e 5 desse livro, né, que foram aplicados a primeira lei da termodinâmica, o princípio da conservação de energia, para processos envolvendo sistemas fechados, né, ou massa de controle, e sistemas abertos, volume de controle. Ok? Conforme a gente destacou várias vezes nesse livro, esses capítulos, a energia é uma propriedade conservada. Tá? E não há informações sobre um processo sequer que tenha violado a primeira lei da termodinâmica. Assim, é razoável concluir que, para um processo ocorra, ele deve obedecer à primeira lei da termodinâmica. Tá? Entretanto, como explicamos, né, até agora, o cumprimento dessa lei apenas não garante que o processo realmente ocorrerá. Ou seja, para o processo, recapitulando, para o processo ocorrer, ele tem que seguir a lei, ele tem que cumprir, digamos assim, a primeira lei da termodinâmica. Mas o fato de só cumprir essa lei, né, satisfazer essa lei, não significa que ele realmente ocorrerá. Né? Então, por exemplo, da xícara de café. Né? Você tem uma xícara de café quente, deixada sobre uma mesa, numa sala fria, né? Ela, com o tempo ela vai se resfriar. Por quê? Porque eu vou trocar calor com o meio. A sala está fria, o café está quente, a temperatura da sala, né, da vizinhança, maior que a temperatura do nosso sistema, que é a xícara de café. Certo? Então esse processo, ele satisfaz a primeira lei, uma vez que à medida que a quantidade de energia perdida do café para a sala, né, é igual à quantidade de energia que a sala ou a vizinhança
ganha, né? O ar da sala, no caso, né? O ar da sala ou vizinhança ganha do café. Então ele satisfaz a primeira lei. Tá? Agora considere o inverso. Considera que eu deixando o café quente, né? Na sala, certo? Ele vai ficando mais quente ainda e uma sala fria, né? Como resultado da transferência de calor do ar da sala. Então a gente sabe que esse processo não ocorre, ou seja, o café vai esfriar, vai trocar o calor com o ar da sala. Mas se você deixar ele lá, ele não vai aquecer, se a gente considerar o processo inverso, ou seja, aquele calor que foi para o ar da sala vai voltar para o café. Não, ele não volta, isso não ocorre. Você sabe na prática que isso não ocorre. Né? Então, mesmo assim, ele não violaria a primeira lei, uma vez que a quantidade de energia perdida pelo ar seria igual à quantidade de energia ganha pelo café. Um outro exemplo é o aquecimento de uma sala pela passagem de uma corrente elétrica através de um resistor, certo? Então, vou tirar minha carinha daqui para vocês verem melhor o texto, né? Nesse caso, é conforme a figura 6.2. Eu tenho um resistor, né? Não estou passando corrente por ele, por aquele circuitinho, e estou tendo calor da sala. Né? Figura 6.2. Vamos ver o que acontece. Né? O aquecimento de uma sala pela passagem de corrente elétrica através do resistor. Nesse caso, a primeira lei também exige que a quantidade de energia elétrica fornecida aos fios de resistência seja igual à quantidade de energia transferida para o ar da sala, sob a forma de calor. Agora, se a gente invertermos o processo, não será surpresa verificar que a transferência da quantidade de calor para os fios não fará com que eles gerem uma quantidade de energia elétrica equivalente. Né? Bom, e considera agora uma roda, essa da figura 6.3. Né? Considera uma roda de pás, né, operada pela queda de uma determinada massa. Tá? A roda das pás, né, você está vendo aqui a massa e as pás. Né? Figura 6.3. A roda das pás gira à medida que a massa cai, certo? A massa caindo vai girar esse eixo, as pás vão girar, né? Dentro dessa caixinha, digamos assim, desse ambiente. Tá? Então a roda das pás gira à medida que a massa cai e mistura um fluido dentro de um recipiente isolado. Ele pode ser ar, por exemplo. Né? Como resultado, a energia potencial da massa diminui e a energia interna do fluido aumenta de acordo com o princípio da conservação de energia. Primeira lei. Entretanto, se eu fizer o processo inverso, ou seja, eu elevar a massa pela transferência de calor do fluido para a roda de pás, não ocorre na natureza. Embora isso não viole a primeira lei da termodinâmica. Tá? Então, até aqui, nós vimos processos improváveis, mas que não violam a lei da termodinâmica. Né? Então, esses argumentos deixam claro o quê? Que esses processos ocorrem em uma determinada direção e não na direção oposta. Certo? A primeira lei não faz restrições à direção de um processo. Isso é uma grande característica dela. Né? Mas o cumprimento da primeira lei não garante que o processo possa realmente ocorrer. Tá? Exemplo da Chique, da resistência e da massa inquieta. Né? Bom, isso daí é uma inadequação, né, da primeira lei, que não identifica se um processo pode ou não ocorrer. E ela é remediada pela introdução de outro princípio geral, a segunda lei da termodinâmica. Essa sim vai complementar essa informação. Né? Mais para frente nesse capítulo, a gente vai mostrar que os processos inversos discutidos nos parágrafos anteriores, né, violam a segunda lei da termodinâmica. Né? Essa violação é facilmente detectada com o auxílio de uma propriedade chamada entropia. Né? Que a gente vai dar uma ideia do que é e ela vai ser melhor definida no capítulo 7, no próximo capítulo desse livro. Né? Um processo não pode ocorrer a menos que atenda à primeira e segunda lei da termodinâmica. Certo? Concluindo. Né? Bom, e aí? Existem vários enunciados para a segunda lei da termodinâmica.
Dois deles serão apresentados e discutidos posteriormente nesse capítulo, tá? Utilizando exemplos de alguns dispositivos de engenharia que operam em ciclos. O uso da segunda lei da termodinâmica não se limita à identificação da direção dos processos. A segunda lei também afirma que a energia tem qualidade, bem como quantidade. Isso é novo para a gente aqui, né? Mas vamos entender o porquê disso daí. A primeira lei, né, de conservação da energia, diz respeito à quantidade de energia e às transformações de energia de uma forma para outra, sem levar em conta sua qualidade. Transformação de energia mecânica para elétrica, de elétrica para mecânica, de química para mecânica, né, combustão, por exemplo, e etc. Tá? Mas não leva em conta a qualidade dessa energia, ou seja, o quanto ela é útil para produzir trabalho. Isso é qualidade, né? A preservação da qualidade da energia é uma grande preocupação dos engenheiros, né? E a segunda lei oferece os meios necessários para determinar a qualidade, bem como o nível de degradação da energia durante o processo, né? Como vai ser visto nesse capítulo, uma parte maior da energia de alta temperatura pode ser convertida em trabalho e, portanto, ela tem uma qualidade mais alta do que a mesma quantidade de energia a uma temperatura mais baixa. A segunda lei da termodinâmica também é usada na determinação dos limites teóricos para o desempenho dos sistemas de engenharia mais utilizados, como máquinas térmicas e refrigeradores, além de ser utilizada para fazer a previsão do grau de realização de reações químicas. Essa segunda lei também está intimamente relacionada ao conceito de perfeição. E de fato, a gente pode constatar que a segunda lei define perfeição, né, para processos termodinâmicos. Tá? Ela pode ser usada para quantificar o nível de perfeição de um processo e apontar a direção para que ele se elimine as imperfeições de forma eficaz, né? Exemplo aí a figura 6.5. Né? Um processo, primeira lei, segunda lei, são duas chavinhas, né? Então, o processo, para ser execuível, digamos assim, realizável, né? Para ser possível, né? As chavinhas têm que estar ligadas. A primeira lei, ou seja, o processo tem que atender a primeira lei e tem que atender a segunda. Ok? Beleza. Bom, continuando, né? Vamos falar um pouco sobre reservatórios de energia térmica. O que vem a ser isso, né? Quando desenvolvemos a segunda lei da termodinâmica, fica conveniente você conceber um corpo hipotético, né, teórico, com uma capacidade de energia térmica, que venha a ser massa vezes calor específico, né, relativamente grande, e que possa fornecer ou remover quantidades finitas de calor sem sofrer qualquer variação de temperatura. Tal corpo é chamado de reservatório de energia térmica, né? A gente vê aqui na figura 6.6, do seu lado direito, né, corpos com massas térmicas relativamente grandes, que podem ser modelados como reservatório de energia térmica. Exemplo, atmosfera terrestre, um rio, um lago, um oceano. Ou seja, pega um lago, né? Exemplo de um lago. Você, alterando a temperatura num ponto dele, você nem vai mexer com o resto, porque o volume é muito grande, assim como o rio, um oceano e a atmosfera, né? Precisa de muita energia. Tá? Na prática, grandes corpos de água, como os oceanos, lagos e rios, bem como o ar atmosférico, podem ser, então, modelados como reservatório de energia térmica, por conta das grandes capacidades de armazenamento de energia térmica, ou massas térmicas. Eu não gosto muito de falar massas térmicas, não, mas energia térmica mesmo, né? Bom, no inverno, por exemplo, a atmosfera não é aquecida em decorrência da perda de calor das residências. Da mesma maneira, os megajoules de energia dissipada em grandes rios pelas usinas de potência não provocam nenhuma variação significativa na temperatura da água. Tá? Vou minha carinha de novo aqui para animar, vai. Um sistema bifásico, ou seja, duas fases, né?
também pode ser modelado como um reservatório, né? Uma vez que ele pode remover e liberar grandes quantidades de energia, ao mesmo tempo permanecendo à temperatura e em temperaturas ambientes. Um outro exemplo, reservatório de energia, pode ser um forno industrial. Né? As temperaturas da maioria dos fornos são controladas cuidadosamente, né? E eles podem fornecer grandes quantidades de energia térmica na forma de calor, de um modo essencialmente isotérmico, ou seja, temperatura constante. Né? Portanto, eles podem ser modelados como reservatórios térmicos. Daí, então, um corpo, né? Um corpo não precisa ser muito grande para ser considerado um reservatório, tá? Todo corpo cuja capacidade de energia térmica seja grande com relação à quantidade de energia que ele fornece ou remove, também pode ser modelado como reservatório térmico. Né? O ar de uma sala, por exemplo, ele pode ser tratado como um reservatório na análise da dissipação de calor de um aparelho TV e que está dentro de uma sala, dessa sala, né? Uma vez que a quantidade de calor transferida do aparelho TV para o ar da sala não será suficientemente grande, né, para gerar um efeito perceptível sobre a temperatura do ar na sala. Você nem vai sentir que está, dependendo também da sala, claro. Se for um cubículo, né? Mas uma sala normal, uma TV ligada, você não vai sentir no ar grandes diferenças de temperatura, né? Grandes gradientes de temperatura. Bom, dessa forma, né, um reservatório que fornece energia na forma de calor é chamado de fonte. E um reservatório que recebe energia na forma de calor é chamado de sumidouro. Você vê na figura 6.7. Né? Os reservatórios de energia térmica são chamados reservatórios térmicos, uma vez que eles fornecem ou removem energia sob a forma de calor. Tá? Então, tanto a fonte, que é um reservatório que fornece energia, né, na forma de calor, quanto ao sumidouro, que é um reservatório que recebe energia ou consome aquela energia sob forma de calor, o sumidouro, né, são reservatórios térmicos. E essa denominação, vocês vão se acostumando, que a gente usa muito na termodinâmica, no modelamento de problemas, a formulação de problemas, a solução de problemas. Então, esse é um linguajar da disciplina, tá? Fonte, sumidouro, reservatório térmico. Quando eu falar fonte, vocês já imaginam algo que está, vamos falar assim, grosso modo, gerando calor. Sumidouro está consumindo calor. Ponto. Não precisa ficar explicando. Né? Bem? Então estamos acordados, né, quanto a isso. Então a transferência de calor para o meio ambiente a partir de fontes industriais é uma das grandes preocupações dos ambientalistas e engenheiros. Né? As usinas nucleares, aquecimento global, etc, etc. O gerenciamento responsável dessa energia dissipada por essas instalações podem aumentar significativamente a temperatura de parte do ambiente, causando chamada poluição térmica. Caso não seja cuidadosamente controlada, essa poluição pode afetar gravemente a vida aquática em rios e lagos, por exemplo. Mas, para todo mal tem um porém, né? Entretanto, com um projeto de gerenciamento cuidadoso, né, essa energia dissipada em grandes corpos de água pode ser usada para melhorar a qualidade de vida aquática, mantendo aumentos de temperaturas locais dentro de níveis seguros e desejáveis. Isso não afeta o meio ambiente, né? Esse é o discurso ambientalista, bastante presente nesse livro. Bom, e aí? E aí? Bom, vamos falar um pouco sobre máquinas térmicas. Né? A gente tem falado nos capítulos anteriores tanto sobre isso. Vamos ver o que é isso daí. Então, a gente mencionou, né, no trabalho, anteriormente, como o trabalho pode ser facilmente convertido em outras formas de energia. Né? Mas a conversão de outras formas de energia em trabalho não é tão fácil assim. Tá? Por exemplo, o trabalho mecânico realizado pelo eixo mostrado nas figuras 6.8, né, à sua esquerda, né, ele é convertido primeiramente em energia interna da água,
seja, tem um reservatório com água aqui, e tem uma pá, um eixo girando com uma hélice, né, nele. O trabalho é do eixo sobre a água, certo? Então essa energia, né, essa energia pode ser retirada da água sob a forma de calor, ou seja, energia do trabalho convertido, né, de mecânico pela forma e para calor, certo? Agitando a água, né? Ou seja, transferir calor para a água não fará o eixo girar. A recíproca não é verdadeira, né? O eixo girando transferiu o trabalho, né, para a água e transformou a energia em calor, aquecendo a água. Tá? O contrário não é verdadeiro, né? A partir dessa e de outras observações, concluímos que o trabalho pode ser convertido em calor, de forma direta e completa, mas a conversão de calor e trabalho exige a utilização de dispositivos especiais. Esses dispositivos são chamadas máquinas térmicas. Ou seja, eu não falei que era impossível, eu falei que naturalmente não ocorre, né, essa reversão de energia. Tá? Para isso, nós precisamos de dispositivos especiais, são chamadas máquinas térmicas. Então, essas máquinas térmicas, né, diferem umas das outras de forma considerável, mas todas têm algumas características. Só um minutinho que está acabando a minha energia aqui. Todas elas têm uma característica, né? E essas características, conforme a figura 6-9, podem ser enumeradas da seguinte forma. 1. Recebem calor de uma fonte a alta temperatura, por exemplo, energia solar, fornalha, reator nuclear, aquecimento elétrico, né, assistência elétrica, etc. Né? Olha a figura 6.9. Então, a fonte aí é o reservatório térmico de alta temperatura. Né? 2. Converte parte desse calor em trabalho, tá? Em geral na forma de um eixo rotativo. Olha a setinha saindo, né? Trabalho líquido, W líquido, que sai. Né? Elas rejeitam o restante do calor, que eu vim com o calor, da fonte térmica, né? A fonte de calor. Né? Uma parte for convertida em trabalho, a outra é o que sobra, né? O restante é um calor, né, que é rejeitado para um sumidouro. O sumidouro é a fonte aqui de reservatório térmico de baixa temperatura. Tá? E o que faz essa distribuição de energia é a máquina térmica. Ela pegou um calor que entra, transformou uma parte em trabalho e outra parte em calor rejeitado. Rejeitado para quem? Por uma fonte, né? Um sumidouro de energia térmica. Tá? Então, a máquina térmica opera esse ciclo. Né? Elas operam em ciclo, e operam esse ciclo e em ciclo. Tá? Vai e volta. Né? O que é um ciclo? Lembrando que é um ciclo. Né? O estado inicial é igual ao estado final. Certo? Então, normalmente, máquinas térmicas e outros dispositivos cíclicos utilizam um fluido a partir de e para o qual é transferido enquanto realiza um ciclo. Esse fluido é chamado de fluido de trabalho. Tá? Outro termo que eu quero que vocês guardem na cabecinha, né, a disciplina de termodinâmica. Está dentro da disciplina de termodinâmica. Fluido de trabalho. Tá? Então, o termo máquina térmica é usado com frequência em um sentido mais amplo, né, incluindo dispositivos que produzem trabalho e não operam em um ciclo termodinâmico. Tá? Nessa categoria, incluem-se máquinas que envolvem combustão interna, como as turbinas a gás e os motores de automóveis, né, o ciclo diesel, ciclo Otto. Tá? Esses dispositivos operam em um ciclo mecânico, mas não em um ciclo termodinâmico. Uma vez que o fluido de trabalho, ou seja, os gases da combustão, né, não passam por um ciclo completo. Em vez de serem resfriados até a temperatura inicial, esses gases de exaustão são rejeitados, né, são descarregados para o ambiente.
e substituídos por uma mistura de ar combustível, ar fresco e combustível ao final do ciclo. Visualize um carro, né? O produto da combustão sai pelo escapamento, não volta para o motor. Portanto, não há um ciclo termodinâmico, há um ciclo mecânico. Ok? Perceberam a diferença? Então, o dispositivo ou instalação que melhor se ajusta à definição de máquina térmica é a usina de potência a vapor, né? Que é uma máquina de combustão externa. Ou seja, a combustão ocorre fora da máquina, né? Ao contrário do motor do carro, do ciclo diesel, ciclo Otto. Né? E a energia térmica liberada durante esse processo é transferida para o vapor sob a forma de calor. Okay? Na figura 6-10 é mostrado um diagrama esquemático de uma usina a vapor básica. Esse é um diagrama bastante simplificado. Né? E nos próximos capítulos nós discutiremos as usinas a vapor reais. Tá? Essa que nós vamos mostrar agora é teórica. As diversas grandezas mostradas nessa figura são Q, que é subscrito ente, calor fornecido ao vapor na caldeira, a partir de uma fonte de alta temperatura, a fornalha, por exemplo. Calor que sai, quantidade de calor rejeitada pelo vapor no condensador para um sumidouro a baixa temperatura, por exemplo, a atmosfera. O trabalho que sai, quantidade de trabalho realizado pelo vapor à medida que se expande da turbina. E o trabalho que entra, quantidade de trabalho necessário para comprimir a água até a pressão da caldeira. Então vamos ver a figura aqui. Figura 6.10. Né? Essa é uma figurinha que a gente usa muito nos cursos de termodinâmica. Tá? Onde eu tenho uma caldeira. Né? Essa caldeira é uma fonte de energia, certo? Ela fornece calor ao fluido de trabalho que está circulando nesse ciclo de potência. Pode ser a água. Né? Uma turbina, que é uma máquina térmica, que ela recebe calor, né? Sai trabalho e rejeita o restante do calor, né? Pelo condensador. O condensador nada mais é que um trocador de calor. Caldeira também é. Tá? Ambos são trocadores de calor. Só que a caldeira, ela pega o calor proveniente da combustão, né? Do processo de produção de vapor, fornece esse calor ao fluido de trabalho. Né? Pode ser água, por exemplo. Né? E o condensador, ele rejeita esse calor por meio. Né? E uma bomba, que recebe o trabalho, né? E converte em deslocamento desse fluido ao longo do circuito. Né? Aqui tem que ter a bomba, senão esse fluido de trabalho não vai percorrer o circuito. Tá? Então isso aqui é a figura 6.10, é uma representação esquemática de uma usina de potência a vapor. Tá? Voltei. Então observe aqui que essas direções das interações de calor e trabalho são indicadas pelo subscrito, entra e sai. Né? Assim, as 4 grandezas escritas são sempre positivas. Né? Ou seja, quais 4 grandezas? Trabalho que entra, trabalho que sai, calor que entra, calor que sai. Sempre positivas. Né? O trabalho líquido dessa usina de potência é simplesmente a diferença entre a saída total de trabalho e entrada total de trabalho. Né? Ou seja, se olhando a equação 6-1, nós vemos que o trabalho líquido, né? O trabalho líquido que sai, é igual ao trabalho que sai menos o trabalho que entra. Né? Então, o trabalho líquido pode ser também determinado apenas pelos dados de transferência de calor. Os 4 componentes da usina a vapor possuem entrada e saída de massa e, portanto, devem ser tratados como sistemas abertos ou volumes de controle. Né? Esses componentes, justamente com os tubos de conexão, sempre contêm o mesmo fluido. Né? Entre parênteses, sem contar o vapor que pode ser eventualmente vazar, é claro. Caso uma falha aí de manutenção, um furo existente na tubulação do circuito, por exemplo. Né? Nenhuma massa entra ou sai desse sistema.
o qual é indicado pela área sombreada da figura 6-10. Né? Voltando lá na 6.10 circuito, a área sombreada. Esse é o sistema. E a fronteira do sistema, né? As arestas aqui do retângulo. Tá? Bom, dessa forma, né, ele pode ser analisado como um sistema fechado. Tá? Lembre-se que em um sistema fechado, realizando um ciclo, a variação da energia interna, delta U, né, é zero. Portanto, o trabalho líquido do sistema é igual à transferência líquida de calor para o sistema, dado pela equação 6-2, onde o trabalho líquido que sai é igual ao calor que entra menos o calor que sai. Né? Bom, essa equação, 6-2, o calor que sai, né, representa a magnitude da energia rejeitada necessária para completar o ciclo. Todavia, o calor que sai nunca é zero. Portanto, o trabalho líquido de uma máquina térmica é sempre menor que a quantidade de calor fornecido ao sistema. Isto é, apenas parte do calor transferido para a máquina térmica é convertida em trabalho. Né? A fração de calor fornecido convertida em trabalho líquido é uma medida do desempenho de uma máquina térmica e é chamada eficiência térmica, né? Dada por essa letra grega, né? Eta T, né? A figura 6-2. Nas máquinas térmicas, o que se deseja é trabalho líquido e é necessário que se forneça uma quantidade de calor ao fluir do trabalho. Desta forma, a eficiência térmica de uma máquina, né, desse tipo pode ser expressa por, olha a equação 6-3. A eficiência térmica será a saída líquida de trabalho, ou seja, é o trabalho que realmente vai ser útil ao meu processo. Não vai ter perda. Né? Pela entrada total de calor. Né? Traduzindo isso em termos matemáticos, o rendimento, né? A eficiência térmica, eta T, vai ser igual ao W líquido sobre o calor que entra, dado pela equação 6-4. Tirar minha carinha para aproveitar. Isso daí pode ser expresso também por essa eficiência térmica igual a 1 menos o calor que sai sobre o calor que entra. É a equação dada, né, dada aqui pela essa equação 6-5, né, onde o trabalho líquido que sai igual o calor que entra menos o calor que sai. Tá? A gente vê aqui na figura 12, né, algumas máquinas térmicas têm um desempenho melhor que as outras, convertem mais calor do que recebe o trabalho. Então, quanto maior for a taxa de trabalho líquido, maior será a eficiência do sistema. Né? Ou seja, convertem mais calor do que recebe o trabalho. Tá? Aqui eu estou vendo na figura 6.12, né, uma fonte está originando calor, né, gerando calor, um sumidouro está recebendo calor. Né, e os círculos 1 e 2 são as máquinas térmicas. Então você vê que ambas as máquinas estão recebendo, né, entrada de calor de 100 kJ. Né. A primeira, a saída líquida de trabalho é 20 kJ e está rejeitando 80. A segunda está saindo 30 kJ e rejeitando 70. Eficiência de 1 menor que a de 2, como mostra a figura. Né? Onde uma é 20%, a outra tem eficiência térmica de 30%. Né? A segunda, ela recebe a mesma quantidade de calor, mas, por uma característica dela, né, ela gera um trabalho líquido maior que a primeira. Uma gerou 30 kJ, outra gerou 20. Tá? Então, esses dispositivos cíclicos, né? Esses dispositivos cíclicos têm interesse prático, né? E são as máquinas térmicas, refrigeradores, bombas de calor. Eles operam
em meio a alta temperatura, né? Ou reservatório. E a temperatura, na temperatura H, certo? Então, a temperatura aí é a temperatura H. H vem do inglês de high, ok? Né? Alta temperatura. E o meio, baixa temperatura, low, né? A TL, que é no reservatório sumidouro, reservatório térmico sumidouro. Para uniformizar o tratamento de máquinas térmicas, refrigeradores e bombas de calor, definimos duas grandezas. Né? Primeiro, QH, que é a magnitude de calor transferido entre o dispositivo cíclico, e o meio, a alta temperatura, na temperatura TH, calor, digamos assim, alto. Né? TH, temperatura elevada, alta. E o QL, magnitude do calor transferido entre o dispositivo cíclico e o meio, né? A baixa temperatura, na temperatura TL. Então, QH, TH, quantidade de calor, né, ou magnitude e quantidade, né, moçada? De calor transferida por um dispositivo cíclico em meio a alta temperatura, temperatura TH. E QL, né, a mesma magnitude, né, magnitude de calor, quantidade de calor transferida entre o dispositivo cíclico e o meio a baixa temperatura, a temperatura TL. Então, QL, TL. Observe que QH e QL são definidos como magnitudes e, portanto, são quantidades positivas. Tá? As direções QH ou QL são facilmente determinadas. Gente, quando eu falo em direção, vocês imaginam assim, que está entrando e que está saindo. É isso que eu quero, isso que eu me refiro quando eu falo direção. Né? Assim, as expressões para trabalho líquido e para as eficiências térmicas de qualquer máquina desse tipo, que é mostrado na figura 6.3, né, podem também ser escritas nas formas. Vamos lá. Figura 6.3 já. Né? Esquema de uma máquina térmica. Reservatório de alta temperatura, TH. Reservatório de baixa temperatura, TL. Aqui é a máquina térmica. Né? Ele fez um símbolozinho aqui que parece aquela potência de usina a vapor. Né? Tá? Mas é uma máquina térmica, MT. Né? E o trabalho líquido que sai. Tá? Então, dessa forma, o trabalho líquido vai ser sendo TH menos QL, né? E os rendimentos W líquido, que sai, sobre QH. Ou rendimento, sempre rendimento térmico, esse θT. É o Nzinho com a perninha puxada, né? T, subscrito T. Igual 1 menos QL sobre QH. Equação 6.6. Né? Guardem essa equação, essas equações que vocês vão usar muito nos probleminhas aí, tá? Resolução de problemas em termodinâmica, transferência de calor, refrigeração, certo? Ar-condicionado, etc, etc. Bom, vamos lá. A eficiência térmica de uma máquina térmica é sempre menor que a unidade, ou seja, 0 a 100% em termos percentuais, né? Pois QL e QH são definidos como grandezas positivas. A eficiência térmica é a medida da eficiência da conversão de calor recebido por uma máquina térmica em trabalho. Né? Quanto mais eficiente é quanto mais ela converte o calor recebido em trabalho. As máquinas térmicas são projetadas para converter calor em trabalho. E os engenheiros estão constantemente tentando melhorar a eficiência desses dispositivos. Pois quanto maior a eficiência, significa que será o menor consumo de combustível e, consequentemente, menos despesa com combustível e menos poluição. Tá? Ou seja, vou gastar menos para produzir mais. Isso é eficiência. Tá? As eficiências térmicas dos dispositivos produtores de trabalho são relativamente baixas. Por exemplo, os motores, né, de combustão interna, né, de automóveis, ignição por centelha, por exemplo, que é o ciclo Otto. Né? Comuns, ele tem uma eficiência térmica de cerca de 25%. Uau! Ou seja, o motor de automóvel converte aproximadamente 25% da energia química da gasolina, né, ou do álcool, tá, ou do querosene, em trabalho mecânico. Tá? Esse número chega a 40% para os motores a diesel e grandes turbinas a gás, e a 60% para grandes usinas de potência, que combinam gás e vapor. Tá? Bom,
Por isso mesmo, dessas máquinas térmicas mais eficientes disponíveis atualmente, quase metade da energia fornecida termina em rios, lagos ou na atmosfera como energia não aproveitável, que é o sumidouro, né? Bom, e a gente pode economizar o calor que sai, né? Essa é uma pergunta que o autor nos faz aqui, certo? Vamos ver. Em usinas a vapor, o condensador é o dispositivo que rejeita grandes quantidades de calor em rios, lagos ou atmosfera. É um trocador de calor, né? Alguém pode perguntar, não poderíamos simplesmente remover o condensador da usina e utilizar toda a energia rejeitada? Bom, a resposta a essa questão é um retumbante não, né? Pelo simples fato que sem o processo de rejeição de calor em um condensador, o ciclo não poderia ser realizado. A máquina térmica simplesmente não trabalharia, né? Então, dispositivos cíclicos, como usinas a vapor, não podem funcionar continuamente, a menos que o ciclo seja realizado. Isso é demonstrado a seguir com a ajuda de uma simples máquina térmica, na figura 6.15. Né? Aqui, vamos lá, ela vai mostrar 6.15. Essa figura, né? Eu tenho cilindros, né? Certo? Com gás e um êmbolo, né? Submetido a uma carga, tá? Submetido a uma pressão, no caso, né? Então a gente considera que essa figura, né, que é usada para levantar pesos, ela é composta por um arranjo pistão-cilindro com dois conjuntos de batentes. Tá? O fluido de trabalho é o gás contido nesse cilindro. Inicialmente, a temperatura do gás é de 30 graus Celsius. O pistão, que é carregado com os pesos, repousa sobre os batentes inferiores, né? Essa parte que está na parede do cilindro para servir de batente, limitador para o pistão. Né? O êmbolo. O fluido de trabalho é o gás contido no cilindro. Inicialmente, a temperatura do gás é de 30 graus Celsius. O pistão, que é carregado com os pesos, repousa sobre os batentes inferiores. Transferem-se 100 kJ de calor para o gás, o cilindro, a partir de uma fonte a 100 graus Celsius. Levantando-se e expandindo, e, a expandir-se e elevar o pistão carregado, até que o mesmo atinja batentes superiores, conforme mostrado na figura. Nesse ponto, a carga é removida e a temperatura do gás medida é de 90 graus Celsius. O trabalho realizado sobre a carga durante esse processo, expansão, é igual ao aumento de sua energia potencial, digamos 15 kJ. Mesmo sob condições ideais, ou seja, o pistão sem peso, ausência de atrito, nenhuma perda de calor e expansão em quase equilíbrio, ou seja, o sistema não se altera abruptamente, a quantidade de calor fornecida ao gás é maior que o trabalho realizado, pois parte do calor fornecido é usado para elevar a temperatura do gás. Tá? Bom, dessa forma, a gente tenta agora responder a seguinte questão. É possível transferir os 85 kJ de calor restantes a 90 graus Celsius de volta para o reservatório a 100 graus Celsius para uso posterior? Veja bem, se for possível, nós teremos uma máquina térmica. Nós teremos, voltando aqui de novo, né? Se for possível, nós teremos uma máquina térmica que pode ter uma eficiência térmica de 100% em condições ideais. Novamente, a resposta a essa questão é não. Né? Pelo simples fato de que o calor é sempre transferido de um meio a alta temperatura para o outro meio em baixa temperatura, certo? E nunca de maneira inversa. Ou seja, você não consegue transferir naturalmente, né, o calor de um meio de baixa temperatura para um meio de alta temperatura. Portanto, a gente não pode resfriar esse gás de 90 para 30 graus Celsius, pela transferência de calor para um reservatório a 100. Temos, em vez disso, que colocar o sistema em contato com o quê? Vamos lá. Com um reservatório a uma baixa temperatura, digamos 20 graus Celsius, para que esse gás possa retornar ao estado inicial
rejeitando seus 85 kJ, né, de excesso de energia, sob a forma de calor, para o reservatório. Essa energia não pode ser reciclada e é apropriadamente chamada de energia indisponível, ou seja, não consigo retornar com essa energia ao meu processo. Ela foi jogada fora, ponto. Né? Concluímos com essa discussão que toda máquina térmica tem que rejeitar alguma energia, transferindo-a para um reservatório de baixa temperatura, para completar o ciclo, sob condições ideais, mesmo que sejam condições ideais, mesmo desprezando atrito e tudo mais, tá? Ela tem que trocar calor com um reservatório de baixa energia, senão ela não completa o ciclo. A exigência de uma máquina térmica, né, que ela deva trocar calor com pelo menos 2 reservatórios para que opere de forma contínua, é a base do enunciado de Kelvin Planck, da segunda lei de termodinâmica, que será abordado na próxima sessão. Bom, então isso é a condição. A máquina térmica tem que trocar calor, né, com reservatório de baixa energia, certo? Aqui, vou sair de novo. Né? Aqui nós temos um problema resolvido, um exemplo, né, o exemplo 6.1, que mostra para a gente a produção líquida de potência da máquina térmica. Então vamos ler esse problema juntos aqui. Né? Você vê que a figura 6.1 é referente ao problema. E eu tenho aqui. O calor é transferido de uma fornalha para a máquina térmica a uma taxa de 80 megawatts. Né? Considerando que a taxa da qual o calor é rejeitado para um rio próximo seja de 50 megawatts, determine a potência líquida produzida e a eficiência térmica dessa máquina. Né? Então, esse aqui é o jeitão que os Engel, os autores, né, resolvem problemas, eles põem solução, hipótese, análise. Isso aqui, gente, é meio interessante resolver problemas. Não necessariamente precisa ser seguido. Cada um vai desenvolver o seu. Isso é um proposto. Eu tenho um pouco diferente, vocês podem criar um outro, importante que chegue a uma conclusão lógica, né, perante o uso das ferramentas. Bom, solução. As taxas de transferência de calor para e a partir de uma máquina térmica são dadas. A potência produzida pela máquina e sua eficiência térmica devem ser determinados. Para isso, eu crio uma hipótese. As perdas de calor pelas tubulações por outros componentes são desprezíveis. Gente, pode fazer isso em engenharia? Pode. As perdas de calor vão ser tão pequenas em determinados casos que você, considerando ou não faz muita diferença no resultado final. Então, essa hipótese é perfeitamente plausível para problemas de engenharia envolvendo termodinâmica, né, envolvendo calor, trabalho, energia, fluxo de massa, etc. Tá? Falei hipótese. Qual que é a análise que ele faz? Uma análise primordial. Uma representação esquemática da máquina térmica é apresentada na figura 6.16. Está vendo aqui a figura à sua esquerda. Gente, representação esquemática, o esquema ou desenho do processo é sempre bem-vindo em termodinâmica, para você compreender o que está acontecendo. Evidente, às vezes você pode resolver um problema sem fazer uma figurinha dessa, mas fazendo ajuda você a não se perder, seguir um raciocínio lógico e visualizar o processo. Né? E aí? Então, ele fala que a fornalha serve como reservatório de alta temperatura, fornalha na parte superior da figura, né? Tá? E o rio como reservatório de baixa temperatura. Né? Então, QH em cima, QL embaixo. Né? As grandezas fornecidas podem ser expressas por o QH, ponto, que é o fluxo de calor, lembrando que o ponto em cima do Q determina a variação com o tempo, né? Derivada. Então, o Q maiúsculo H igual a 80 megawatts. E o Q maiúsculo ponto L igual a 50 megawatts. Calor na fonte de alta temperatura, QH, calor na fonte de baixa temperatura. QL, variação desses calores, ou seja, taxa pelo tempo, variação com o tempo, é o Q ponto, né? Respectivos. Então, a potência líquida produzida pela máquina térmica será o W ponto, que é potência, trabalho pelo tempo é potência, né? Tá? Dado em watt.
Trabalho apenas é joule. Trabalho pelo tempo, ou seja, joule por segundo, é watt. Né? Trabalho líquido vai ser o Q ponto H menos Q ponto L, ou seja, 80 menos 50, 30 megawatts, né? Ou megawatt. Tem gente que fala watt, cada hora fala de um jeito. Vamos lá. Em alemão seria watt. Parece que é inglês, né? Então watt. Assim, a eficiência térmica é facilmente determinada por rendimento térmico, trabalho líquido, potência líquida, né? Ou seja, trabalho que sai por tempo, sobre o calor que sai para o reservatório de baixa. Né? 30 sobre 80 megawatts, igual 0,375, ou 37,5 em termos percentuais. Né? Discussão. Observe que a máquina térmica converte o trabalho 37,5% do calor que recebe. Razoável, né? Razoável. Dele dá outros exemplos, né, dentro da mesma linha. Peço que vocês dêem uma olhada nesses exemplos, estudem. Né? Bom, vamos lá. Há um enunciado bastante importante quando a gente estuda a segunda lei da termodinâmica, que é o enunciado de Kelvin Planck, né, dois cientistas, tá? Um é o Kelvin e outro Planck. Né? Então, demonstramos anteriormente, como, né, no exemplo dado, que a máquina térmica mostrada na figura 6.15, né, que para completar um ciclo, mesmo sob condições ideais, sem atrito, temperatura constante, etc., etc., né, ela deve rejeitar uma certa quantidade de calor para um reservatório a baixa temperatura. Bom, isto é, nenhuma máquina térmica pode converter trabalho útil, né, todo o calor que recebe. Não existe 100% de conversão. É impossível isso, né, mesmo na condição ideal. Tá? Essa limitação com relação à eficiência térmica de máquinas térmicas forma a base do enunciado de Kelvin Planck, da segunda lei da termodinâmica. E ela é expressada da seguinte maneira. Esse é o enunciado de Kelvin Planck. É impossível para qualquer dispositivo que opera em um ciclo receber calor de um único reservatório e produzir uma quantidade líquida de trabalho. Certo? Então, guardem bem esse enunciado de Kelvin Planck. Né? Ou seja, olha a figura 6.18. Né? Você não está trocando calor com reservatório de baixa temperatura. Né? Uma máquina térmica que viola o enunciado de Kelvin Planck, da segunda lei da termodinâmica. É impossível construir uma máquina dessa, até hoje pelo menos. Né? Eu não gosto de usar a palavra impossível, sabe o dia de manhã, mas até hoje não é possível. Ou seja, uma máquina térmica, ela deve trocar calor com sumidouro a baixa temperatura. Sumidouro, reservatório, baixa temperatura. E também com uma fonte a alta temperatura para se manter em operação. O enunciado de Kelvin Planck também pode ser expresso, né, como? Né, de outra forma. Nenhuma máquina térmica pode ter uma eficiência térmica de 100%. Né? Veja a figura 6.18. Ou para uma usina de potência funcionar, o fluido de trabalho deve trocar calor com uma fornalha e também com o ambiente. Tem que ter a fonte e o sumidouro. A máquina térmica precisa trocar calor com essas duas fontes. Senão, não é possível o processo. Tá? Enunciado de Kelvin Planck. Observe que a inexistência de uma máquina térmica 100% eficiente não se deve ao atrito ou a outros efeitos de natureza dissipativa. Ou seja, não tem nada a ver como se é uma máquina térmica real ou ideal. Não, não é o caso. Né? E Kelvin Planck está falando isso. É uma limitação que se aplica tanto a máquinas térmicas idealizadas quanto as reais. Ou seja, a máquina térmica idealizada também nunca vai produzir, né? Nunca vai transformar em trabalho líquido todo o calor que recebe. Tá? Não vai acontecer isso. Né? Mais adiante, nesse capítulo, a gente vai desenvolver uma expressão para eficiência térmica teórica máxima de uma máquina térmica. Demonstraremos também que esse valor máximo depende somente das temperaturas dos reservatórios. Gente, esse enunciado de Kelvin Planck ele é muito interessante. Né? Ele é muito interessante para o trabalho, nosso trabalho de engenharia. Né? Por quê? Se você for
encarregado de produzir um equipamento, sempre alguém leigo que não conheça a termodinâmica, não conheça o enunciado de Kelvin Planck, né? Sempre alguém vai falar a seguinte barbaridade para você. Mas como essa máquina não consegue converter todo o calor do trabalho? É impossível. Está faltando empenho, está faltando conhecimento, vamos investir mais. Não, gente. Por isso eu peço para vocês estudarem com afinco essa matéria, entenderem, né? Dúvidas, manda a dúvida para mim via WhatsApp, tá? A gente resolve. Você pode fazer uma aula para tirar dúvida, se tiverem muitas dúvidas, etc. Tá? Não tem problema nenhum. Né? Me encaminha, tá? Mas tem que ficar bem claro isso para vocês. Então, se a pessoa falar uma barbaridade dessa, você, claro, você não vai xingá-la, né? Senão você pode perder o emprego, perder o amigo, perder a amizade, o colega, etc. Então, não faça isso. Né? É a boa educação de tudo, certo? Vocês vão explicar para ele o enunciado de Kelvin Planck, que é impossível, mesmo com uma máquina teórica. Nunca dá 100%. Pode chegar, sei lá, em 99,999, mas 100 não vai chegar. Kelvin Planck tiver essa sacada, né? E esse enunciado vale para toda a máquina térmica. Bem? Beleza? Bom, vamos lá. Bom, o próximo capítulo, o próximo item que nós vamos estudar aqui, né, no capítulo, o próximo item, é relativo a máquinas térmicas, são os refrigeradores e bombas de calor. Né? Para isso, eu acho que a aula de hoje já está legal até aqui, praticamente uma hora de aula, já está o suficiente para vocês estudarem um pouco, né? E vamos deixar para uma parte 2 esse item 6.4, que trata, né, de refrigeradores e bombas de calor, a gente avaliando, dando uma analisada nesses processos à luz da segunda lei do termodinâmica. Ok? Então, um grande abraço para vocês, né? E fiquem com Deus. Até mais. Tchau.